A paz do Senhor, amados, bom dia. Hoje, mais uma manhã aqui com vocês, nos assistindo para mais uma EBD. Continuando o nosso estudo da semana passada, que nós começamos a falar sobre a ressurreição dos mortos, né, pastor? O pastor estava brincando aí comigo a gente mudar o título, né? Mas deixamos Verdade. aí a ressurreição dos mortos. Enfim, semana passada o tema é bem extenso, a gente não conseguiu abordar todos os tópicos. Acredito que nem hoje a gente vai conseguir, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo a respeito desse tema tão importante para a nossa fé cristã. Amém? Então convido vocês nesta manhã, digo para vocês também convidarem os seus irmãos, seus vizinhos, conhecidos, mandem o convite, o link para participar desse nosso estudo nesta manhã gloriosa. Amém? Então, antes de passar a palavra de considerações iniciais, convidar o nosso presbítero Luciano a fazer essa oração inicial. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Bendito Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós te louvamos mais um dia, Senhor, porque Tu nos deste essa oportunidade de ver mais um dia nascer. E isso, Pai querido, é maravilhoso demais aos nossos olhos. Agradecemos por esse momento que estamos aqui, Pai amado, na Tua casa para aprender contigo, para aprender tudo aquilo, Senhor, que Tu tem desejo que entre em nossos corações. Que possamos passar momentos de puro crescimento espiritual, crescimento pessoal e assim, Pai amado, crescer em graça diante de Ti. Abençoe todos aqueles que estarão assistindo essa live e assim sejam também edificados para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Espírito fique conosco, Pai querido, nos inspirando e nos dando, Pai querido, o direcionamento que Tu queres para este tema. Em nome de Jesus, fica conosco, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, presbítero Luciano. Hoje nós temos aqui em nossa mesa a ausência, né, do nosso pastor João Vitor. Ele tem um compromisso aqui com os jovens, mas semana que vem, em nome de Jesus, estará aqui conosco novamente, contribuindo com seus ricos comentários aqui, acrescentando o nosso estudo. Ele está aqui nos assistindo, mas daqui a pouco ele vai para a reunião dele. Amém? Então, aqui passar para o nosso pastor ali dar suas saudações, suas considerações iniciais sobre o nosso tema que continuaremos tratando nessa manhã. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Bendito seja o Senhor por esta manhã. Já fazendo aquele pedido de sempre, né? Compartilhe esse vídeo, seja um compartilhador desse vídeo. Dessa forma você vai estar evangelizando. Nós cremos no conteúdo que estamos apresentando aqui, pois é um conteúdo de verdades bíblicas, de um conteúdo evangélico, acima de tudo, e posto com muita sinceridade, com muita transparência. Nós estamos aqui abertos. Se você desejar estar junto conosco ao vivo aqui, também pode vir aqui, interagir conosco, isso é muito interessante. Então, faça isso, compartilhe aí, porque confiamos muito no conteúdo daquilo que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Não temos a pretensão de ser a única voz da verdade, porque a verdade realmente só é em Cristo Jesus, mas temos não diria a pretensão, mas temos a ousadia, né? E a responsabilidade de sermos anunciantes de Jesus Cristo, da mensagem dele. Isso nós assumimos com prazer, de sermos proclamadores, anunciantes do reino de Deus. Então tem coisa boa para você aprender nessa manhã, dentro desse tema que é fundamental. A gente já tem dito isso, de que é um tema fundamental, e quando falamos que é um tema fundamental, nós estamos falando de temas que formam a nossa base, a nossa esperança. Se você não compreender bem o tema da ressurreição, da esperança da ressurreição, você pode ter dificuldade de compreender os desafios da vida, e não compreendendo os desafios da vida, você vive meio que tristonho. Aquele que compreende bem esse tema, eu não tenho dúvida, Fábio, vive feliz. Vive feliz e canta a canção. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus.
Amém. É isso aí, pastor. Como nós falamos semana passada, a gente compreende o sentido de vivificado, né? Vida plena, né? Vida em abundância, não no futuro, mas já no presente, né, Luciano? Então, Luciano, por favor, só as suas saudações iniciais, suas considerações iniciais sobre o tema, saudando o povo que nos assiste. Bom, eu vou ser um pouquinho mais ousado que o pastor aqui, pastor, se me permita. Não combinamos isso, mas mais do que participar aqui presencialmente, se você quiser fazer parte da mesa, Fábio, acho que é um convite legal, né? Quem quiser, fala com a gente, fala com o Fábio, a gente não tem problema de ceder espaço, conforme o pastor falou, não existe dono da razão, né? Nós estamos aqui compartilhando o que aprendemos, compartilhando um pouquinho do que a gente tem de entendimento, e é claro, eu sou um dos menores desses historiadores, pastores, e eu fico aqui só. Então, assim, não é difícil, irmão, estar aqui, tá? Porque você aprende muito, aprende maravilha. Imagina, eu gosto de fazer comparações, né, com a coisa mais cotidiana. Existe alguém mais privilegiado do que o Gandula num jogo de futebol? Ele fica ali na beira do campo assistindo o jogo, coisa que somente pessoas... Eu sou o Gandula, irmãos. Eu fico aqui, ó, tranquilo, só direto aqui para mim. Então, venha participar com a gente. Não é, sabe, se eu entrar aqui, mudo e sair calado, eu saio cheio, sabe? Em relação ao tema, né? Ressurreição, acho que não tem outra palavra para poder sinônima mais propícia do que esperança. Esperança de dias melhores, esperança de que vai acabar esse sofrimento, esperança disso tudo. E um tema que realmente acho que dá um seminário, conforme nós falamos na semana passada, né? Se formos abordar aqui todas as suas raízes, todas as suas possibilidades, a gente vai aí falando um semestre todo disso daí sem conseguir esgotar. Amém? Mas o convite importante é: vem conosco. Nós precisamos que vocês contribuam para que fique melhor ainda. Faça perguntas, coloque suas opiniões para a gente poder debater, enfim, e a gente crescer junto aí, porque é o desejo do nosso coração e do coração de Deus. Amém. Muito obrigado, Luciano. Você que nos assiste aí, nos acompanha, sabe que, na verdade, o Luciano não é um Gandula, mas é um camisa 10 aqui do nosso time, né? Aliás, só tem craque aqui, né? Eu que sou ali o reserva, fico só passando a bola ali pro pessoal. Mas todos aqui enriquecem muito o nosso estudo, nossa compreensão. E hoje não vai ser diferente, embora nós estejamos com a ausência aqui do João Vitor, mas você que está em casa também pode contribuir com as suas perguntas, como o presbítero Luciano disse, e contribua. Pergunte, vamos explorar aqui o conhecimento teológico do nosso pastor, né? E o que eu puder contribuir aqui com conhecimento histórico, a gente vai estar partilhando o nosso conhecimento. Amém? Então, contextualizando o irmão que está chegando aqui hoje, está assistindo esse vídeo, não assistiu da semana passada, nós começamos a falar semana passada sobre a ressurreição dos mortos. Amém, pastor? A ressurreição dos mortos. É um tema muito importante para a nossa compreensão. Nós já pontuamos alguns tópicos desse estudo. Nós vimos aí que a gente está estudando aqui em cima da revista, explicando as Escrituras, fundamentos por uma fé inabalável. A lição é a lição de número, deixa eu conferir aqui, lição de número 11, tá? Então, semana passada nós abordamos os tópicos. A ressurreição dos mortos possui sólido fundamento, né? Onde Paulo apresenta os argumentos que vão dar solidez para essa doutrina, né? Então a gente falou aqui sobre as 500 testemunhas oculares que viram aquele fato, aquele episódio e tal, entre outras coisas. Aí o segundo tópico nós falamos que a ressurreição dos mortos dá sentido à nossa existência, e o terceiro nós falamos, a ressurreição dos mortos é uma certeza que dinamiza as nossas vidas, como o pastor já disse aqui nas considerações iniciais dele, dizendo que essa crença ela vai mudar nossa maneira de ver o mundo e de interagir, e até as nossas emoções vão ser impactadas de forma diferente a partir dessa perspectiva de uma existência além dessa vida, né?
da ressurreição. Então tudo ganha outra proporção, outro sentido. Nós comentamos aqui semana passada até a respeito de pessoas que priorizam muito questões materiais, né? Que vivem em busca de conquistas materiais. Realmente, uma pessoa dessa, diante de uma perspectiva de uma vida além dessa, ela fica meio perdida, ela não encontra muito sentido para a vida depois dessa vida. Sim, Fábio, porque a morte, né, ela é o grande inimigo de todos os seres humanos. Se você observar as pessoas que têm posses, são ricos, eles lutam para permanecer no poder e lutam para não morrer, porque você pode começar a observar isso pelas coisas mais periféricas, né? Por exemplo, uma mulher não quer perder a sua juventude tendo dinheiro, então usa todos os artifícios de plásticas, de botox para tentar prolongar o máximo para possível, né? prolongar a sua juventude. Então ela não quer perder isso. O homem, pelo outro lado, alguns são afetados pela vaidade também, mas na grande maioria não é nem a vaidade que o incomoda, é o poder, né? Então ele não quer perder o poder, o domínio, o controle, e aí ele exerce de forma com muita força e quer levar até o fim. Você observa pessoas que já estão, já era para se aposentar, né? Já era para estar de pijama, né? E o cara não quer sair dali, porque ele não quer perder o poder. Isso acontece muito em algumas cortes supremas da vida. Fala, Deus. Não, eu não vou entrar nesse negócio. Mas acontece muito, o cara já não tem mais o que oferecer, mas está lá, né? É vitalício. Por que isso? Isso, no fundo, na verdade, é o medo da morte, medo de morrer. Porque acha e pensa que a morte é o fim da existência. Mas aqueles que estão em Cristo, a morte é o inimigo já vencido na cruz. É o inimigo que o apóstolo Paulo já declarou como que derrotado e ainda vai tripudiar em cima dele, dizendo: ó morte, onde está o seu aguilhão? Então, é algo que, se você compreender bem o tema da ressurreição, você vive o presente bem, porque você vai desfrutar de todos os momentos e todas as etapas e todas vamos dizer assim, os pedacinhos de sua vida. A infância, a pré-adolescência, a adolescência, a sua juventude, a maturidade e a velhice. Você vai viver isso intensamente porque você sabe que isso não vai acabar. Você vai viver eternamente. Então isso muda a sua maneira de você encarar a vida, os medos, sabe, aquelas coisas que são fantasmas, né, da vida e que criam fantasmas, são destruídas na esperança da certeza da vida eterna. Então a ressurreição dos mortos tem tudo a ver com isso. Amém. O pastor falou algo que me fez lembrar de uma frase que eu ouvi há muito tempo e ela fez muito sentido quando o pastor falou algo agora no começo da sua fala, que é a pessoa não querer, não querer, né, mas temer a morte, né? Temer a morte. Eu ouvi uma frase uma vez que falava assim, que as pessoas vivem como nunca fossem morrer e quando morrem como nunca se tivesse vivido. É isso. A ressurreição, ela faz com que isso daí seja aniquilado, né? Porque também tem o outro extremo, e isso daí é muito no meio cristão, que em algumas denominações, alguns ensinos, fazem com que a ressurreição invalide a vida que você está vivendo. Eu acho que, deixa eu só falar, Léo, acho que é o nosso retorno que está pitando um pouquinho. Acho que tá ok. Invalide a vida, ou seja, a pessoa acaba não vivendo a vida por acreditar na ressurreição, vivendo somente para a ressurreição. E é uma frase que o nosso pastor falou para a gente, que existe vida antes da morte, né, pastor? Existe vida antes da morte também. É uma mensagem, né, que você pode falar para o pessoal que está em casa. Gente, creio
existe vida antes da morte. E aí eu falo para você, cristão, que está vivendo uma vida, desculpe o termo, mas miserável, porque está lançando todas as suas expectativas para o pós-morte. Não, existe vida antes da morte e existe vida após a morte. E só para concluir, a gente acreditar e confiar nessa ressurreição nos dá condições de viver aquela vida, pastor, que a gente falou que é a vida que vale a pena ser vivida. Ou seja, desfrutar de todas as suas faces, as suas faixas etárias, viver bem na sua infância, viver bem na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, na velhice. Viver bem até que chegue um momento de você se desligar dessa vida para guardar a ressurreição, você falar e conseguir falar igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Vivi uma vida que vale a pena. Vivi uma vida que vale a pena. Sobre velhice, o presbítero Luciano, se a pessoa não compreender a ressurreição, ela vai estar sempre naquela coisa assim, está acabando. Não está acabando. É eternidade. Eternidade. Algumas coisas a gente lida com isso e é muito difícil realmente, porque a separação, a distância, quando a gente perde algum ente querido, a separação e a distância, né, o distanciamento fica muito forte. Você não tem condição de fazer uma visita, de tomar um café, de dialogar com alguém que você já perdeu. Mas a convicção da ressurreição nos faz guardar no nosso coração de que isso é só um até breve, porque daqui a pouco a gente vai estar lá brincando, todos juntos. Então, isso guarda o nosso coração da tristeza, né? Amém. Então, vocês estão vendo aí que os nossos comentaristas estão inspirados, né? Aliás, nas suas falas aqui, já abriram 3 temas aqui que eu gostaria de destacar, até antes da gente entrar na lição, no estudo, mas já faz parte do estudo, né? A respeito da ressurreição. O pastor falou aqui da questão terrena, né, material, das pessoas que são apegadas através da vaidade, de riquezas, enfim. Falou das questões aí, das fases da nossa vida, né? E o presbítero Luciano falou sobre a vida antes da morte, né? Assim, existe vida antes da morte, né? Antes da nossa vida da ressurreição. Amém? Então, pastor, quando na sua fala eu lembrei daquela passagem em que Jesus ele é testado, né, pelos fariseus, pelos saduceus. Eles fazem um teste. Primeiro os fariseus, eu procurei aqui, não achei, né, a passagem que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, eu não encontrei essa passagem agora. Que diz assim: os fariseus eles testaram Jesus acerca do tributo, né, se era lícito ou não pagar o tributo ao imperador. Aí depois vem os saduceus e perguntam, na ressurreição, criaram uma situação hipotética, né? Uma mulher que era casada e morreu o primeiro, o segundo, o terceiro, o 7º marido morreu e depois ela também. E no céu, como é que vai ser isso? De quem que ela é esposa? E Jesus, ele adverte, né? Ele fala, vocês não conhecem, fugiu aqui agora, não conhecem, errais porque não conhecem não conhecer, e aí ele vai dizer que no céu não se dá, não se casam, não se dão em casamento, né? Não conheceu o poder de Deus, né? Não conheceu isso, porque Deus é Deus de vivos e não de morto, né? Então fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele cita a passagem de Moisés, né? Então não morre, permanece, né? É vivo. E outra questão interessante a respeito dessa passagem, pastor, é que o saduceu, o senhor conhece mais do que eu, pode falar melhor, mas o saduceu era uma classe política, vou dizer assim, né? Social, que eles eram privilegiados financeiramente, né? Politicamente eles eram ligados ao partido dos romanos, né? Então eles tinham certos privilégios, né? Eles eram proprietários de grandes fazendas, de terras e tal, né? Então eles não estavam preocupados com a vida depois da morte, porque essa vida agora para eles era muito boa, né? Eles não tinham. E eles negavam a própria lei, que eles diziam defender tanto, né? Porque na lei, né, lá em Mosaico, Levíticos e tal, dizia que
deveriam repartir, ceder as espigas que caíssem para as pessoas que tinham mais necessitadas, não é isso? Tinha a lei, agora fugiu o nome, mas quando a pessoa tinha dívidas, ela acabava não tendo como pagar, se vendia como escravo. Então ela trabalhava durante um tempo, mas depois de um período ela recebia liberdade, não é isso? Que tinha assim, a terra, vamos supor que eu sou proprietário de uma terra, naqueles tempos, tá, bíblicos. Então eu fiquei com dívidas, não tive como pagar. Como é que eu faço? Eu cedo minha terra para um saduceu desse aí, né, algum proprietário de terras, para ele poder explorar a minha terra, mas depois de 50 anos, se eu estiver vivo, eu resgato essa terra. Se não, os meus filhos, né, meus herdeiros, eles resgatarão essa terra, né? Mas os saduceus, eles estavam omitindo essa parte da lei, eles não estavam restituindo, eles não estavam cedendo a liberdade depois de 7 anos de cumprido, né, o prazo. Então, isso já revela algumas coisas para a gente, né, pastor? Sim, você falou uma questão política aí, que acontecia no passado e acontece hoje também. Alguns direitos são suprimidos, alguns direitos são jogados de lado para prevalecer o que está no poder, o rico, e isso a gente chama isso de pecado, e o pecado continua sendo o mesmo, né? E por uma não compreensão desse fundamento que é a ressurreição, porque a pessoa quer se perpetuar no poder, aquilo que eu falei anteriormente. Então ela omite até a revelação de Deus, o conhecimento de Deus para as pessoas. Isso acontece dentro e fora dos ambientes evangélicos, acontece dentro do ambiente evangélico também, de tentativa de manipulação do mais simples, do menor, não entregando a ela a beleza da vida e colocando a ela o medo da morte, o medo do inferno. Eu já vi, por ser criado no evangelho desde pequeno, né, e você entregar a mensagem tão bela que é o Evangelho de Cristo Jesus, e você falar para a pessoa, olha, você não sabe o que vai acontecer, daqui a pouco você vai morrer ali, e você vai para o inferno. Então, amedrontando ela com o termo da morte. Então, é aquilo que eu costumo falar, o Evangelho é boas notícias, ele não é péssimas notícias. Então, pelo contrário, eu devo entregar a fala e dizer assim, olha, há esperança, você pode ser livre desse medo em Cristo Jesus. Amém. Perfeito, pastor. Então, para a gente dar continuidade, eu já vou entrar na lição, mas vou retomar aqueles temas que foram tratados aqui pelo pastor, sobre a questão de viver em plenitude, as fases da vida, né? E também a fala do presbítero Luciano a respeito da vida antes da morte, que tem tudo a ver com o nosso tema que a gente vai tratar agora no versículo que eu vou ler, que vai dar base para o nosso estudo de hoje, né? Semana passada a gente teve um versículo, hoje nós vamos ler o versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Diz assim, os ressuscitados terão corpo, amém? Ressuscitados terão corpo. Ao 35 diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada um das sementes e o seu corpo apropriado. Aí o versículo continua, né, que é o texto. Aliás, recomendo vocês que não leram ainda, que leiam o capítulo 15 de Coríntios, que todo vai tratar dessa questão, né? A gente está vendo aí que Paulo, ele está escrevendo aos irmãos da igreja de Coríntios, combatendo falsos mestres que estavam ensinando que o corpo, na verdade, ele não teria ressurreição, apenas a alma, né? Fruto do ensino dos gregos, né, pastor? Do Sim, gnosticismo, não é isso? Isso, os gnósticos, influência grega, influência platônica também já tinha muita influência dessa forma dualística de trabalhar a alma e o corpo era mau, a matéria é má, então
Paulo está combatendo tudo isso. Aliás, todos os, diria, para não dizer todos, mas posso dizer todos os escritores do Novo Testamento enfrentam essa guerrazinha contra essa ideologia ou essa filosofia gnóstica grega. Graças a Deus eles venceram. Embora ainda no nosso meio ainda tem muito gnósticos. Perfeito. Tem pergunta? Não, só um comentário, né? Não, é o comentário do nosso querido Max, que esteve aqui junto conosco, está nos assistindo. Max, Ô, Max, Deus um abençoe. abraço. Está nos assistindo, ó. Tá o convite aí, ó. Venha participar conosco na nossa mesa, tá certo? Você também que está nos assistindo aí nesse momento, que quer participar, como o Luciano disse já atrás, venha, participe aqui conosco nessa mesa. Será um prazer receber vocês aqui. Amém. Então, é a questão do agnosticismo, a questão da ressurreição apenas da alma, não do corpo. O pastor falou aqui a respeito da viver com plenitude as fases da vida, né? Irmãos, outro dia eu estava conversando com minha avó. A minha avó já está com seus 87 anos, né? E assim, conforme a idade vai passando, vai aparecendo dores no nosso corpo, né? A gente tem dificuldade até de se locomover, às vezes, né? Dor no ciático, dor aqui, dor ali. Eu mesmo já sinto, né, pastor? Vou jogar bola, às vezes, vou correr, dar uma travada. Começa a sentir articulação, começa a faltar cartilagem no joelho e tal. Enfim, a minha avó me perguntou uma vez, ela falou assim: Fábio, como será que vai ser o nosso corpo? Será que eu vou ter a aparência que eu tenho hoje? Será que se eu voltasse, se eu pudesse escolher, eu queria ter como se eu tivesse uma aparência que se eu tivesse 17 anos de novo. Esperta ela, né? Isso é maravilhoso. Eu também gostaria de ter a aparência de... Mas, enfim, isso é uma pergunta que às vezes a gente faz. Não sei se você já fez essa pergunta, você que está em casa, né? Acho que todos, né, Fábio? Eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta em um momento, né? A gente se pergunta também, né? Poxa, legal, se meus avós, meus tataravós, eles também trilharam esse caminho, se converteram, eles aceitaram Jesus. Meus pais, vamos colocar assim, meus filhos. Como será que a gente vai se reconhecer lá do outro lado? Será que eu vou ver eles com 17, com 18, com 30? Será que a gente vai reconhecer? Isso a gente não tem como especular, né, pastor? Não tem. Não tem como a gente... Isso é um mistério, né? Como será isso? Isso é um mistério. Muito difícil de ser respondido. O que nós sabemos é que o apóstolo Paulo recorre às metáforas para explicar isso. E eu acho muito interessante, nesse texto, o apóstolo Paulo explicando como será esse corpo, porque é a mesma pergunta que as pessoas fazem. Como será? Como se dará esse corpo? Como viveremos na eternidade? Será que eu vou reconhecer as pessoas? Será que eu vou ser magrelinho, de cabeça amarela, como eu era na minha adolescência? Ou será esse magrelo continua, mas de cabeça branca? Esse é um mistério. E o apóstolo Paulo recorre à figura de metáfora para explicar, porque não tem como ser explicado, né, para uma linguagem inteligível, entendida por nós, aquilo que é a eternidade. A eternidade é tão gloriosa, acima de tantas coisas, acima de qualquer capacidade nossa. Por isso que a Bíblia fala que nem olhos ouviram, nem os ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então não há como querer explicar com as coisas deste mundo o que é a eternidade. Mas em uma tentativa de ser pedagógico, de ser instrutivo, de ser como um professor, o apóstolo Paulo recorre a uma metáfora que eu acho bacana. Ele fala a respeito de sementes e árvores, para explicar aquilo o que ele quer dizer. Então, ele diz, a ressurreição, ela se dá em uma dimensão parecida com essa que ele vai dizer. Olha, quando uma árvore morre, ela ressuscita de novo em sementes, né? Mas pense bem, é como
E aí ele vai dizer o versículo que você leu, qual foi mesmo? Por favor, repita. 34, 35, né? 35, é. Quer ver, por favor, leia. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? É a pergunta. Agora o 36. Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Olha só, ele falou, olha, insensato. Quando se semeia, não se semeia uma árvore inteira. Você não vai fazer de uma plantação semeando um monte de árvore. Você semeia a semente. Só que a semente gera a árvore. Então gera um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo esplendoroso. Daqui eu consigo ver um pé de jambo pela janela da igreja aqui, do quintal do vizinho. Um pé de jambo maravilhoso. Ele tem uma glória. Ele é esplendoroso. Aliás, o pé de jambo sempre foi, né? O jambeiro sempre foi uma árvore maravilhosa, né? Porque ele cresce de forma bem harmoniosa, ele não é espalhafatoso, ele é frondoso, e até difícil de ter em quintal, porque ele é muito onipresente, né? Vamos dizer assim, ele toma conta de todos os espaços do quintal. Então, você não semeia, vai lá, poda ele e faz um enorme buraco e semeia a árvore. Você não faz isso. Você semeia o pequeno grão. Não semeia nem o jambo, né, pastor? Nem o jambo em si, nem a fruta, né, nem a poderia, fruta. Ou seja, é só o caroço. É só o caroço, fruta, é verdade. Então é só verdadeiramente a semente, como ele está falando. Então o que ele quer dizer? Nós somos como semente, não há como. E aí, mais para baixo, ele vai dizer que cada um tem a sua glória, né? Cada um tem o seu esplendor. Então, eu sou uma semente que vou ser transformado em um corpo muito mais glorioso. Então, eu sou como uma semente. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Que você se tornará em um corpo incorruptível, glorificado. Se pegarmos um abacate, pastor. Abacate tem um caroço, né? E ele cair num determinado local e ali ele morre. O abacate morre. E ele vai se consumindo até chegar ao caroço. A partir daquele caroço é que vai ressurgir um novo abacateiro. Exato. Por isso que deve-se olhar para a morte com o entendimento de que ela faz parte deste processo, mas que em Cristo ela perdeu a sua força. Ela continua fazendo parte do processo da vida humana, mas ela perdeu a sua força do término, do fim. O fim seria a forma mais correta de dizer. Ela perdeu a sua força, porque em Cristo nós temos a certeza de uma vida pós essa morte. Então ela não pode nos deter. Então ela se torna um inimigo vencido. Bendito seja o Senhor Jesus. Mas a pergunta ainda continua, não vamos fugir desse tema, né? Que é interessante. Como se dará esse corpo? Tua avó perguntou, irmã Conchita, um beijo e um abraço. A pergunta foi, em que corpo eu vou estar? É sempre dúvida, não há como dizer exatamente, como explicar exatamente. Por isso o apóstolo Paulo recorre à metáfora, para dizer, se nós somos a semente, o corpo que virá, o corpo que será um corpo glorificado. Porque se somos uma semente, e a semente morrendo, ela concede a glória de um jambeiro enorme daquele, maravilhoso daquele, assim seremos nós. Morrendo, esse corpo, como semente, será transformado em um corpo incorruptível, glorificado. Que coisa linda, né? Amém. Tremendo, pastor. Tremendo mesmo. E o que eu acho legal disso é aquela fala que o presbítero Luciano falou no domingo passado a respeito dessa nova vida, né, da ressurreição.
Está lá em Apocalipse 21, né? E Deus enxugará suas lágrimas, não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Então, não haverá mais morte, não haverá doença, não haverá luto. Isso, Que coisa maravilhosa, né? maravilhoso. Tem um detalhe também importante que ele fala aí, o apóstolo Paulo vai falando, leia realmente, siga o conselho do nosso diácono e professor Fábio. Olha, leia o capítulo 15 de Coríntios, é maravilhoso. Tem uma parte que ele vai dizer a respeito da glória de cada um, certo? De cada corpo desse, né? Tem aqui, quer que eu leia, pastor? Pode ler, por favor. Ó, também há corpos, no 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Antes de você continuar, lembra que ele está falando carne, ele está querendo dizer o corpo. O tipo, a forma, a espécie, né? Ele está falando, uma é a espécie do homem, outra é a espécie... Então, o corpo é diferente, né? A carne ali é diferente, a composição de cada uma delas. E ele vai explicando isso, ó. Aí no 40 diz assim, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Achei interessante que Paulo, lá no primeiro século, já sabia astrônomo, né, distinguir, cara? Rapaz, a gente sabe hoje que o sol é uma estrela de quinta grandeza. Astrônomo, Paulo. Pois é. Maravilhoso. Aí continua. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Só um instantinho, ó. Olha só, ele vai dizer que cada um tem a sua glória, né, diferente um dos outros e tal. E aí ele diz que semeia na corrupção. Entenda que corrupção que ele está falando é a fraqueza do corpo. Porque nosso corpo é corrupto, no sentido de que ele se degrada. As células vão morrendo, a gente vai envelhecendo. Então ele está falando, olha, isso é uma coisa corrupta, porque ela não é perfeita, ela não é eterna. Então, semeia-se nessa corrupção, esse corpo, e se ressuscita na incorruptibilidade. É o que ele vai dizer aí um pouco mais para frente. É o que ele está dizendo, né? Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Está vendo? Semeia-se nesse corpo frágil, débil, debilitado, que não foi tão privilegiado assim de ter o tamanho do Fábio, por exemplo, mas foi privilegiado também de não ser muito baixo. Então, graças a Deus, tá bom, para mim está de bom tamanho, está tudo certo. Mas, de qualquer maneira, ainda assim, sendo diferentes, a corrupção do corpo, veja, não estou falando corrupção do pecado aqui, não tem nada a ver com o pecado. A corrupção é a mesma, ou seja, o Fábio irá se decompor da mesma forma que eu estou me decompondo também com o longo do tempo. Então, semeia-se nessa fraqueza e ressuscita. Qual a palavra que ele diz? Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. Ressuscita em poder. Olha só que palavra linda. E aí tu vê a grandeza de Deus, né? Que embora exista os poderes que os homens acham que têm, as situações de degradação são a mesma. São a mesma. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui para as mulheres que não estão satisfeitas com o seu corpo e ficam malhando, né? Vai. Pode alegrar o teu coração que você vai receber um corpo fitness. Glória, lindinho. receba aí, irmã. Em nome de Jesus. É lógico que a gente está brincando aqui, mas é uma verdade. Porque a gente está falando uma corrupção para uma incorrupção. Então, uma é a glória deste corpo e a outra será a glória maior ainda de que há de ser revelada. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Lógico que a gente está brincando, mas é uma realidade. Certo, meninas? Não é uma realidade? Nós temos algumas meninas aqui e é verdade. Pessoas que estão infelizes com o seu próprio corpo,
Não precisa, porque olha só, no Evangelho de Cristo até você está destinado a uma grandeza muito maior. Por isso, assumir a nossa condição de fraqueza, Fábio, é extremamente importante para a nossa própria autoestima. Alguém poderia dizer, como assim eu assumir? Sim, porque quando você assume a sua condição de fraqueza, e aí falamos até mesmo da condição de pecador, aí que você é glorificado. Quando você se reconhece. Veja que coisa linda. É Inclusive, pastor, o senhor tocou no ponto que traz aqui na lição. Eu gostaria de ler. Eu pedi para o presbítero Luciano abrir lá em Romanos 6, 12. Tá? Eu vou ler aqui para os irmãos assim. Paulo procurou esclarecer as dúvidas que pairavam nas mentes daqueles irmãos quanto à natureza da ressurreição. Ensinou que nesta aguardada experiência iremos experimentar a glorificação, ou seja, a libertação da nossa frágil e pecaminosa condição. Romanos 6, versículo 12. Está aí? Pode ler, por favor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve a Coríntios, escreve também a Romanos, e aí ele toca nesse ponto que nós, enquanto aqui, neste corpo, nessa fraqueza, nós somos constantemente tentados pelo pecado. Nós somos tentados à preguiça, enfim, glutonaria. Ontem eu fui participar do aniversário do meu concunhado, o César. César, se estiver assistindo aí, um abraço. Fez aniversário, a gente foi no rodízio de pizza. Eita, olha, eu também fui, rapaz. Tem que vigiar para não cair na glutonaria. Misericórdia. Então. Passei mal, Fábio. Passou. Eu também fui. Desculpa, posso te interromper pode aqui? Uma interação aqui da nossa querida irmã Eliette. Quando eu falei isso, a irmã Eliette falou, eu recebo. Olha que coisa linda. Corpo fit? Eu recebo. Beleza, irmã Eliette, maravilhoso isso, a sua participação aqui, graças a Deus. Também o Elvis Pereira, foi um aluno meu, maravilhoso. Deus abençoe a tua vida, Elvis. Ele diz aqui, pastor Elibasso, meu professor, e aí ele faz uma colocação bastante interessante, porque o corpo humano ainda é questão de muito debate, de muitas inquietações entre os religiosos dos nossos dias. É perceptível nossa dificuldade de encontrar um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Perfeito, Elvis. Veja, uma não compreensão do tema ressurreição leva a esse desequilíbrio. E eu diria que leva a neuroses mesmo, porque leva a uma rejeição do seu corpo, porque acha que vai morrer desta forma, eu nasci nesse mundo e vim para sofrer nesse mundo. Há uma compreensão errada de uma ressurreição platônica, gnóstica, como o Fábio destacou lá no começo, que não leva em consideração o corpo, acha que a ressurreição é a ressurreição da alma. É impressionante, mas é impressionante mesmo. Se você perguntar, fizer uma pesquisa e sair perguntando, a ressurreição é da alma ou é do corpo? Muitos, Fábio, vão dizer que a ressurreição é da alma. Muitos vão dizer que esse corpo vai perecer. Muitos vão dizer que esse corpo está destinado a virar pó. Bem, é verdade, porém a ressurreição é no corpo ou fora do corpo? No corpo. Um corpo transformado, incorruptível, glorificado. Um corpo que nos dará a possibilidade de viver a eternidade, a beleza da eternidade. Então, você continua com uma coisa que as pessoas também têm dificuldade de compreender, de que você continua com a sua identidade. Perfeito, pastor. É tocar nesse ponto agora. Então vamos lá. Olha, você continuará com a sua identidade. Alguém que entende a ressurreição sem a sua identidade, ele tem muitas dificuldades de ser feliz. Eu não posso imaginar eu desfrutando da eternidade sem as minhas memórias.
Eu não posso compreender isso. Porque se eu perder as minhas memórias, não serei eu mais. É óbvio que eu estarei livre das memórias pesadas, das memórias que me traz tristeza, pois o céu não traz tristeza, não pode haver tristeza. Então, liberto dessas memórias tristes, eu estou livre para celebrar as minhas memórias afetivas e felizes. Olha essa coisa bonita, né? É bem legal, pastor, porque esse é um ponto, assim, divergente em religiões, né? Por exemplo, eu já comentei aqui, inclusive na semana passada, que na minha adolescência tive a experiência com o kardecismo. Minha mãe, ela frequentava mesa branca e tal, ela era até médium, né? Praticava aquilo, aí me levava. Então, eu sempre fui curioso, comecei a ler muito livro, né? Evangelho segundo Kardec e tal, Livro dos Espíritos, enfim, li muita coisa. E lá eu vi que o ensino era o seguinte: se tiver algum kardecista assistindo aí, né, a nossa transmissão, pode comentar se eu estiver equivocado, estiver falando besteira, tá? Mas dizia o seguinte, que as pessoas, elas em outras vidas, né, porque lá não é ressurreição, é reencarnação. Reencarnação. Aliás, fazer uma pausa aqui, né? Pastor, qual a diferença de ressurreição para reencarnação? O povo que está nos assistindo aí. Uma das, são várias, né? Mas uma delas é exatamente a questão da identidade. A ressurreição, você continua sendo você. A ideia de Allan Kardec, do segmento do espiritismo de mesa branca, eu não sei exatamente como denomina, mas a ideia de que há uma reencarnação para purificação, então são vários ciclos de reencarnação, e isso para um melhoramento da pessoa, só que perde-se a identidade, porque você, olha que loucura, para mim, pelo menos, não quero ofender ninguém, mas para mim é uma loucura. Com todo respeito, né? Com todo respeito. Quem pensa diferente. Mas isso é uma loucura, porque você perde a sua identidade. Então, qual o efeito de você pagar por erros do passado que você não sabe que você cometeu? Então, você perde a consciência, perde a identidade, você perde toda a possibilidade de melhoramento, porque você vai melhorar em quê? Então, é uma loucura. Olha, gente, perder a identidade é a destruição do ser humano. Não é mais ser humano. É um troço, um negócio. Né? Então, são várias diferenças. A ressurreição, ela permanece a sua pessoalidade, a questão da pessoa humana, do ser humano. O ser humano não é somente um ser vivente, ele é ser como pessoa. Ele é ser como características pessoais, como pessoalidade. Ele tem individualidade, ele tem pessoalidade, ele tem pessoa. Então, se você ressuscita neste ser humano, nesta pessoa, nesta individualidade. E aí essa ressurreição é sem o pecado. Então, é mais plena ainda, porque esse ser que Deus lhe criou se torna um ser belo, lindo, porque ele não tem a maldade em si, ele não tem a corrupção do pecado. Já a reencarnação prevê uma ideia de morte e vida, morte, vida, morte, vida, em um ciclo, não diria que é eterno, pelo menos no pensamento deles, mas até atingir um estado de perfeição, mas não se tem pessoalidade nem individualidade. É até um problema para a psicologia, né? Porque a minha querida Eni, por exemplo, se estivesse aqui, ela iria falar, é meio complexo você trabalhar uma pessoa que ela é aquilo que ela foi, será aquilo que ela não sabe o que será? Ela paga por erro que não sabe que cometeu e vai melhorar, não sabe em que área que precisa ser melhorado. Fica difícil, né? Fica difícil. É bem difícil. E também tem uma outra questão, não sei, também não sou, nunca fui tão a profundo, só de ouvir, mas que às vezes também volta em animais, né? Em animais também.
Sim, Como que um animal vai melhorar a vida de uma pessoa que foi no passado? É um pouquinho complexo de se entender. São linhas diferentes, né, do espiritismo, mas creem que você vem em animais, em alma de é no animais. próprio kardecismo. Acho que a gente foi até mineral. Mineral? Não, foi pedra. Uma pedra aí parada. você evoluiu, virou um Estática. vegetal, virou um tipo de planta, assim tal. Evoluiu mais um pouquinho. Depois foi pro reino animal. E foi evoluindo até que se tornou o homem. E vai evoluindo até se tornar um ser de luz, como foi Jesus. Porque esse é outro ponto importante, pastor. Porque no Espiritismo, no Kardec, assim, não é necessária a expiação de Cristo, né? Porque nós expiamos nosso próprio pecado, né? Perfeito, perfeito. É por isso que eles destroem completamente a divindade de Cristo e torna Cristo um ser elevado. Então não há divindade de Cristo. Nós podemos alcançar a glória de Cristo Isso. através dessa... E o sacrifício por nós de Cristo mesmos, né? se torna um sacrifício tolo, porque não vale nada para a gente, uma vez que a gente mesmo tem que expiar o nosso pecado saiu aqui. Nas nossas reencarnações. Voltou. O que eu pedi aqui para o Fábio, que eu preciso dar voz aqui à turma, o nosso querido Max, ele faz uma colocação bastante interessante. Ele coloca, essa doutrina é uma excelente doutrina da ressurreição, né? Essa doutrina é um excelente remédio para a dicotomia entre corpo e espírito. Nossa salvação é completa. Bendito seja o Senhor por isso. Somos salvos de corpo, alma e espírito. E ele ainda continua. Essa ideia de salvação da alma somente encarna bem nossa espiritualidade atual. Achamos que ser salvo é abandonar qualquer coisa que nos dê prazer, para viver uma espiritualidade alienada. Mas devemos ter bem presente que, assim como céu e terra foram criados para o homem, novos céus e nova terra serão criados para o novo homem. É bem verdade. Assim como há uma transformação em um corpo corruptível, a própria natureza foi atingida pelo pecado na sua corrupção. Então, e aí, vamos chamar de natureza, vamos crescer um pouco mais de criação. Fábio, eu vou sair um pouquinho aqui para a gente conversar sobre um tema, ok? Perfeito, Ó, vontade. Então, olha só, gente. Quando falamos que haverá uma transformação e uma glorificação do nosso corpo que é corruptível, agora ele está corrupto pelo pecado, e ele degrada, e então as células vão se acabando e a gente envelhece, ele não está preparado para a eternidade. Obviamente, a criação, a natureza e tudo que há também não está preparado para a eternidade, porque na medida em que entrou o pecado, levou junto à natureza. Não é isso que o apóstolo Paulo diz, que a natureza geme? Então ela clama pela redenção dos filhos de Deus, porque quando caímos em pecado na pessoa de Adão, nós arrastamos toda a criação junto. Então isso trouxe um problema para ela. A natureza está olhando para a gente falando assim, e aí? E aí? Eu aguardo que vocês se arrependam desse pecado. Porque na medida em que o homem é redimido disso, e a volta de Cristo Jesus simboliza de tudo isso, a natureza também é transformada. Então, novos céus e nova terra. E é isso que o nosso querido Max está contribuindo aqui. Então, veja, essa ideia de que vivemos uma espiritualidade desconectada, etérea, de anjos, que seremos anjos, de asinha nas costas, e nossa alma ficará flutuando e não andando, mas flutuando, é um pensamento filosófico platônico, lá grego, não cristão. O pensamento cristão é integral. Então nós somos ressuscitados em um corpo incorruptível, transformado, maravilhoso. Então, assim como desfrutamos de uma natureza parcialmente, porque vamos supor que você vai a uma praia, eu fui uma vez a uma praia, não sei o nome dessa praia, lá na região Costa Verde. Tinha praia, sombra, muita árvore e tinha muita pitanga. E ficou Vereni, eu estava com o pastor Maia, Vereni, pastor Maia,
irmão Valério, a Adriane estava junto conosco, a filha do pastor Maia, o Gustavo não estava, mas eles ficaram brincando na praia e eu fiquei brincando nas pitangueiras, porque o que tinha de pitanga? Tinha muita, muita, muita. E aí aquelas pitangas roxinhas, deliciosas, e eu fiquei assim, que maravilha, isso é um paraíso. Mas ainda assim que seja muito bonito, isso está em uma parcialidade, porque nós estamos ainda presentes com o pecado ali. O pecado é inerente, ele está fazendo parte. Tanto é que a própria pitangueira, ela estava destinada a morrer. Mas na eternidade, a natureza será transformada também. Novo céu e nova terra. Então há toda uma criação. Aí você vai perguntar, mas vai ter pitanga? É a mesma pergunta se você quer saber como será o seu corpo. Eu não sei, eu só posso usar de metáfora para dizer que ela será transformada. Então, a beleza da glorificação humana em um corpo incorruptível também se dá pela beleza do novo céu e nova terra. Como se dará isso assim? Literalmente, ainda para mim é um mistério que há de ser revelado. O próprio apóstolo Paulo fala que nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu o que Deus preparou para nós. Então, é coisa sublime, maravilhoso. Então, assim como nós seremos transformados, a própria natureza será transformada. E isso nos dá uma perspectiva de desejo de que isso aconteça. Por isso clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que coisa linda. Amém. E aí, a Tem um Lucimar comentário? vai dizer aqui, ó, olha, brincadeira da Lucimar, né? Ela diz, olha aí, mulherada, um corpo glorioso, sem celulite, sem barriga, sem cabelo branco, Deus é maravilhoso, lindo, perfeito, é verdade. Barriga vai ter, pastor. E falando como na ficar sem Eni... É o quê? Barriga vai ter, não tem como ficar sem barriga. Mas você entendeu o que ela quis dizer com barriga? Mas aí a Eni nos ajuda aqui, porque a gente estava falando que a questão da reencarnação... A questão da reencarnação traz uma dificuldade da pessoalidade, da individualidade. E aí a Eni, ela resume tudo isso em uma frase bacana e diz assim, gera uma crise existencial a falta desse entendimento. É verdade, gera uma crise existencial. Você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai, você não sabe de onde veio, você não sabe qual será o seu fim. Não sabe nem porquê, né? Nem sabe nem porquê, então gera uma crise existencial. É um problema para a psicologia e gera um problema para a psiquiatria, porque leva à loucura. Mas aqueles que estão em Cristo, que compreendem bem o tema da ressurreição, ele está bem definido na sua pessoalidade, sabe as suas limitações, sabe os seus erros, sabe as suas debilidades, sabe as suas fraquezas, mas também sabe os seus potenciais, sabe os seus dons, sabe as suas capacidades, sabe que pode, sabe qual será o seu destino final, sabe para onde está indo, sabe quem é seu Senhor, sabe quem domina, quem controla a sua vida, sabe da liberdade de que este que domina e controla a sua vida leva a uma liberdade de fazer as coisas boas, corretas, honestas, justas, perfeitas. Porque o que não tem Cristo não tem liberdade. Por quê? É só perguntar, você tem liberdade para fazer o quê? Ele só vai falar que ele tem liberdade para fazer aquilo que não presta. Então, não é uma liberdade. Então, veja, o bom entendimento disso nos leva a desfrutar essas coisas maravilhosas. E como bem a Eni disse aqui, nossa psicóloga, fazer uma propaganda aqui da Eni, né? Nossa psicóloga, Eni Paiva, professora também do Ceforte, e que está nos contribuindo aqui com algumas falas. Ela leva a uma crise existencial, a não compreensão disso tudo. Isso é maravilhoso, né? Pastor, eu só queria fazer uma pontuação nessa fala. No finalzinho dela, falou que tem liberdade de fazer o que não presta, né? E às vezes é fazer aquilo que nos faz mal e a gente não sabe que, no primeiro momento, a gente não entende que aquilo é ruim pra gente. É verdade, né? é verdade. Mas lá na frente a gente vai perceber, vai entender que aquilo, na verdade, foi algo ruim e não bom, que a gente fez com a nossa liberdade. É verdade.
Só uma outra coisa aqui, o pastor falou que comeu uma pitanga roxa. Rapaz, eu nunca vi na minha vida Quando a pitanga... pitanga roxa. É porque... Pitanga vermelha. Ansiedade. Ansiedade de não deixar ela madurar. Quando ela está absolutamente madura, ela fica roxinha. É mesmo? Já experimentou, Cláudia? Ela fica roxinha, a pitanga fica roxinha. Porque ela chega a derreter na boca. Você Amém. não tem nem Fiquei força curioso. de mastigar, porque você põe ela derrete. Aliás, para você colher, você tem que colher com muita delicadeza. Porque senão ela estoura e deixa a sua mão meio arroxeada. Amém. Eu fiquei curioso para conhecer essa pitanga roxa. Conheço de pitanga. Amém. Então, voltando aqui à questão do corpo glorioso, né? Tem um comentário aqui de Wesley, muito interessante, que eu gostaria de ler para os irmãos que estão em casa nos assistindo. Diz assim, olha. Isto não se restringe somente à vitória sobre a morte, né? Está falando dos que creem, tá? Aí vem aqui o comentário de Wesley. Pois nesse sentido, os condenados, ó, também são imortais e incorruptíveis. Como assim, né? Os condenados são imortais e incorruptíveis. A gente fala da segunda morte, mas vamos lá. Segura aí, já comenta já, pastor. Imortais e incorruptíveis, mas que seremos perfeitamente libertos de todos os males corporais que o pecado trouxe ao mundo. Que os nossos corpos não serão sujeitos à doença, à dor, nem a qualquer outra inconveniência a que estamos expostos diariamente. A Escritura chama isto a redenção dos nossos corpos, a libertação de todas as moléstias. Esse foi um comentário de John Wesley, tá? Aí tem uma outra fala muito interessante aqui do Pierman. Inclusive, eu já comentei aqui que o primeiro livro assim, relacionado a assuntos eclesiológicos, né, que eu li, foi um que o senhor me emprestou, a Autoridade Espiritual de Meyer Pierman, né, amor? Não, esse é do Watchmani. Watchmani, isso eu fiz confusão. O Perdão, Pierman, ele tem... eu jurava que era o... Ele tem um outro que fala que é espiritual, mas é diferente, não lembro. O Pierman tem uma teologia sistemática, né? Enfim, aí voltando aqui então para o comentário de Pierman, diz assim: o Novo Testamento reconhece apenas duas classes de pessoas, as salvas e as não salvas. O destino de cada classe determina-se agora, na vida presente, que é o único período probatório. Com a morte, termina esse período probatório, seguindo-se o julgamento segundo as obras praticadas no corpo. Hebreus 9, 27 é a referência. Outro aspecto a ser salientado é a necessidade de nos ambientarmos desde já com a condição gloriosa que receberemos no futuro escatológico. Nós deveremos começar nesta vida a soltar o nó entre nossas almas e esta carne mortal, refinar nossas afeições e erguê-las das coisas abaixo para as coisas acima, elevar nossos pensamentos e desatá-los das coisas presentes e conscientes, e acostumarmos-nos a pensar e conversar sobre as coisas futuras e invisíveis, para que nossas almas, quando estiverem livres deste corpo terreno, possam estar preparadas para o corpo espiritual, como tendo testado os deleites espirituais anteriormente, em algum grau, se familiarizado com as coisas que nós então nos deparamos. Amém. Essa aqui é outra fala de John Wesley também, tá? Então, nessa leitura que a gente fez aqui, tem três coisas bem interessantes que a gente pode destacar. A primeira aqui, do Pierman, ele falou a relação do tempo de arrependimento das duas classes, né? As salvas e as não salvas, né? Então, existe essa classificação, né? Segundo Pierman, na minha compreensão também, pastor, sabe? Mas como a gente falou na semana passada, existem algumas teologias modernas, né, liberais, que julgam assim, eles colocam muita ênfase no amor de Deus e acabam tirando o foco da questão da justiça. Isso pode trazer uma interpretação equivocada a respeito desse ensinamento,
que a gente pode conduzir a gente para uma condição muito perigosa nessa vida. A gente pode achar, não, então eu não preciso pregar o evangelho porque Deus ama tanto que jamais vai ser capaz de lançar o filho dele para o inferno, né? De lançar o filho dele para um destino tão ruim, né? É bom a gente tocar nesse ponto. Também tem uma questão de liberdade, né? Tem uma questão de liberdade e responsabilidade. Na medida em que você cai nesse equívoco, que são os teólogos liberais, de pensar a salvação como um universalismo, você tira a liberdade. Porque você diz que todos serão salvos, mas existem pessoas que deliberadamente preferem fazer o mal. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que escolhem. Perfeito, né? Deliberar e escolher. Escolher, fazer o mal. Então, se você escolhe fazer o mal, primeira coisa, você é livre para você escolher fazer o mal e você é responsável pela sua escolha. Na medida em que eu penso que a liberdade, que a salvação será para todos, independentemente do que a pessoa faça ou não, eu acabo com liberdade e acabo com responsabilidade. Então, não é um ensino bíblico, não é um ensino cristão, em nenhum momento da história e da tradição da igreja. Alguém pensou assim, quer dizer, pensaram, mas foram tidos como rejeitados e heréticos. Então, essa ideia pós-moderna desse universalismo, e eu não sei se você está entendendo bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o Fábio colocou Esse termo aqui, universalismo, né? Esse termo universalismo. É a ideia de que, no fim, todo mundo vai ser salvo. Essa é a ideia do, Deus é tão bom, que no fim ele vai perdoar todo mundo. E aí cai no problema que o Fábio disse, que é um problema de confusão entre dois atributos divinos: amor e justiça. Então você tem essas dificuldades. Então, nós não somos adeptos a essa compreensão. São vários pontos, mas eu posso destacar dois aqui. Primeiro, porque não compreendemos a confusão entre amor e justiça e entendemos a questão da liberdade humana. Liberdade significa responsabilidade. Na medida em que todos irão ser salvos, o sujeito não é responsável pelos seus erros. Nunca será responsável pela sua liberdade que ele teve, porque, afinal de contas, no fim, todo mundo vai ser salvo. Então, isso, para mim, me passa a loucura. O presbítero Luciano quer comentar? Eu fico pensando, deixa eu só abrir aqui, Mateus 25, 41. Eu fico pensando, o que as pessoas que fazem esse tipo de teologia fariam, dizem desse versículo aqui. Mateus 25, 41 aqui. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiveram... Mateus 25, 41, isso. É aí mesmo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sim, quando a gente salvo todos, né, é uma coisa que a gente vai até contra a Bíblia, contra o que está escrito na Bíblia. Ou seja, não tem muita interpretação aqui, né? É uma ilustração, é claro, mas está aqui, ó. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Mateus capítulo 25 vai falar sobre isso. Ou seja, esse é o problema. Para o cara fazer isso, ele faz uma teologia, ele apaga isso, ele esquece isso. Na verdade, apaga. Não é interpretação isso daqui, pastor. Não tem como você forçar alguma coisa. Ou seja, vai chegar diante de Deus e vai falar, ó, e tem outros: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, haverá, não tem jeito. Isso daí, quem prega isso daí... Não tem para onde correr, né? Não tem. Essa teologia liberal, a gente poderia chamar, como o apóstolo Paulo diz, um outro evangelho. Por que um outro evangelho?
Porque aí você tira uma coisinha aqui para ficar mais palatável, para dizer que não tem inferno. Inferno é uma coisa muito complicada para falar. Inclusive, irmão, você que está nos assistindo, nós já fizemos uma série um tempo atrás, né? Uma série de estudos, de lições, inclusive sobre a teologia liberal, tá? Assim, para não entrar muito nessa questão, só para dar um resumo, tentar esclarecer um pouco mais essa questão, é o seguinte: a teologia liberal, ela é uma teologia, vamos colocar assim, vem dentro do pensamento racionalista, né? Ou seja, ela é antropocentrista, ela coloca o homem no centro da questão. Então, o objetivo de um teólogo liberal, se eu estiver equivocado, alguém estiver me assistindo, Paulo Correia estiver me assistindo aí, meu companheiro lá de curso, me corrija. Mas diz o seguinte: o homem é o centro da vontade, é o centro do universo, né? Centro até do amor de Deus. Então, o homem ele é amado independente da própria vontade dele, vai ser sempre amado. Então, isso vai trazer algumas implicações. A pessoa não vai abandonar o pecado, porque... vamos colocar o exemplo aqui do homossexualismo, igual a gente também tratou, né? Se a pessoa é homossexual, não, mas Deus ama, você é acima disso, né? Então, você, continuando com a sua prática, ainda assim você será salvo. Isso é um equívoco. Eu toquei aqui, Fábio, em duas coisas que colaboram com o que você está falando para esse entendimento equivocado dessas teologias tidas e ditas como liberais. Primeiro, e aí dentro do quadrilátero wesleyano, primeiro, Escritura. Escritura para nós, pelo menos esse é o nosso pensamento. E aí eu pediria o respeito dos teólogos liberais, que se porventura estão, ou os adeptos de teologias liberais, se porventura estão me ouvindo, porque desejam respeito de todos os jeitos, e nós respeitamos, mas também desejamos o respeito para conosco, em dizer que nós pensamos e cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, a Bíblia é uma revelação, a Bíblia é o que Deus tem para com o homem e ela é a nossa regra de fé, ela é a nosso norte, a nossa bússola. E entendemos que os escritores sagrados foram inspirados por Deus e escreveram os textos e não se equivocaram quando escreveram os textos. Então, para eu entender esse universalismo, eu tenho que destruir esse pensamento de que a Bíblia é para nós a palavra revelada de Deus inerrante, sem erro. Não posso dizer que uma revelação é errada. Não posso dizer. E como o Luciano disse, ali não é um caso de uma interpretação metafórica. É uma fala clara. Não há como você ler e falar assim, não, é mais ou menos. Então, para o entendimento universalista, de que todos ressuscitarão para a glória, entende? Então, tem que ser destruído a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda, que é dentro do quadrilátero wesleyano, é a tradição. Me diga onde a igreja aceitou isso ao longo dos tempos. A igreja sempre rejeitou isso. Então, essa teologia liberal e esses pensamentos universalistas, eles querem exatamente destruir a tradição. A tradição é velha, a tradição é antiquada, a tradição precisa ser destruída, tudo que é tradição precisa se fazer novo. Não entendendo que a tradição é um pavimento para fazer o que é novo. Mas eles querem destruir o passado, dizendo que o passado não presta. Não tem nada que se aprender com o passado. Isso é um erro. Além de ser um desrespeito e um absurdo com aqueles que foram antes de nós, que viveram os seus embates e estudaram e se aplicaram para tentar trazer um entendimento adequado sobre temas. Então, não levar em consideração a tradição da igreja é absurdo.
É um progressismo que leva ao caos, que vai levar à perdição total, que vai levar à anarquia geral e que se autodestrói no seu caminho. Então, meu querido teólogo liberal, se você estiver me ouvindo, entenda. Tudo bem, quero aqui me portar como um profeta de Deus e dizer que você vai encontrar à tua frente o caos. E quero dizer que este é o nosso pensamento, com todo respeito. Talvez eu tenha falado em uma linguagem aqui um pouco mais complexa, mas o teólogo liberal entendeu muito bem o que eu quis dizer. Ele entendeu perfeitamente. Entendeu? Amém? Então, pastor, continuando aqui, né? Fechar esse tópico aí da teologia liberal, né? Ah, sim, essa questão, mas você queria falar sobre a fala de Wesley no início aí, né? Acho que Sim, isso. Então, mas antes da fala do Wesley, tem um outro que eu gostaria de destacar aqui, que é outro tema, né? A gente falou sobre as almas salvas e não salvas, o que nos levou a essa reflexão a respeito da teologia liberal, a perspectiva deles, né? E tem outra parte aqui, na fala do Pierman ainda, tá? Que diz assim, ó: o destino de cada classe determina-se agora, na vida presente, que é o único período probatório. Porque tem pessoas, tem religiões, tem ensinos que dizem que, até dentro do cristianismo, né? Que dizem que na morte ainda é possível, a pessoa, vamos supor que a pessoa viveu a vida dela, ela não se converteu, não professou Jesus Cristo, não declarou, não viveu a vida cristã, né? Até que ela tem esse momento da morte dela, né? Então ela morreu. Então, desde na Idade Média, existia uma crença dentro do catolicismo, né, de que uma outra pessoa podia pagar pelo resgate dessa alma, desse ente querido, amigo, parente e tal, resgatando essa alma de um lugar chamado limbo, né? Limbo. Então pagava uma oferta e resgatava aquela alma. Pastor, dentro da Bíblia, tem algum argumento teológico, bíblico, que confirme esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino? Não se tem. Para você compreender isso, antes, vamos dizer aqui, bom, com respeito, obviamente, também, o pensamento católico, né? A soteriologia católica, ou seja, a salvação em uma ideia católica. Como um católico é salvo? Um católico é salvo por obras, na verdade pelos meios da graça, os sacramentos, né? Então os sacramentos produzem a salvação para o católico. E aí tem essa ideia do purgatório, ou seja, é uma salvação que não é decidida, como o Meyer Pierman está falando, aqui. Né? O Meyer Pierman usou, qual foi a frase? Ele disse... não, fala no microfone. Vida presente, na vida presente. O destino de cada classe determina-se agora, na vida presente, que é o único período probatório. Isso é uma fala direta ao pensamento católico, porque ele está falando da questão do purgatório. O católico pensa que no purgatório seja possível a expiação de pecados, e essa expiação de pecados ela é feita por alguém que ficou. Porque na medida em que você manda ou paga, com todo respeito aqui, que eu quero entrar com muito carinho, você paga uma missa para ser rezada em favor, por exemplo, missas de sétimos dias, embora seja pago um valor muito significante, às vezes tem igreja, acho que nem cobra mais, mas na medida em que você pede para fazer e realizar uma missa de sétimo dia, isso é um favor que você vivo está fazendo para aquela pessoa que morreu. Então tem missa de sétimo dia, depois tem missa de, sei lá, de um mês, não sei como é que funciona. Diz aí no microfone. Dos finados, acho, né? Acender velas. Acender vela. Velas, né, para aquela pessoa, são sacrifícios que você exato. faz Aí você vai fazendo para poder iluminar o caminho daquela que está lá no purgatório. Então, isso é uma teologia e uma doutrina que dá a possibilidade de mudança de estágio depois da morte.
pelo cara que ficou aqui. Isso é um pensamento que, assim, nós não encontramos base bíblica para fazer isso, mas encontramos na tradição católica, que é diferente da tradição que eu acabei de citar, porque eu recorri à tradição dentro do âmbito metodista. A tradição católica ela é diferente, porque ela põe em pé de igualdade as escrituras. Se alguém conhece bem e sabe as minhas aulas de quadrilátero wesleyano, sabe que eu não uso nem um quadrado, eu uso um trapézio para exemplificar a figura geométrica do quadrilátero, a fim de colocar a escritura como superior, dando base a todos os outros pensamentos. Nada pode contradizer as escrituras. Por isso ela é a nossa regra de fé e nossa prática. Mas no pensamento católico, a tradição se torna em pé de igualdade com as escrituras. Então, aí vai se achar base para o pensamento do purgatório e da expiação de pecado no purgatório na tradição, fora a Bíblia. E aí vai se seguir a tradição. Como nós somos um povo de um livro só, essa é a frase de John Wesley, nós entendemos e respeitamos a nossa tradição, mas ela não está em pé de igualdade. Então, eu não posso colocar para a salvação algo que não esteja presente nas Escrituras Sagradas. E dedicado e escrito pelos apóstolos. Então, cremos na Bíblia somente. Eu não sei se eu expliquei adequadamente aí. Não, para mim ficou claro. Não sei para vocês aí em casa. Ficou claro? Se não, comenta aí. Essa visão, pastor, acaba colocando mais de um mediador, né? Porque se eu vou poder intervir por alguém, eu passo a ser mediador por essa pessoa. Eu não estou dizendo que o Luciano é camisa 10 aqui, rapaz. Olha, né? Realmente, tem mais um intermediador. Mais um intermediador. Desculpa que eu estava lendo aqui. E na visão, resgatando aí do kardecismo, a pessoa mesmo ela vai pagando conforme no processo, né, evolutivo dela, a pessoa essa questão. É o seu intermediador. Nessa visão que o pastor falou agora, tem mais de um intermediador, ou seja, porque e na nossa concepção o único é Cristo. Sim, perfeito. E nesse momento, é nessa vida, né? Não tem uma outra oportunidade, uma outra chance, certo? Aí só para fechar essa parte aqui, a gente avançar próximo, porque a hora já são 10h30, agora voa. Passou né? o tempo. Mas outra coisa que eu achei interessante aqui no comentário de Wesley foi quando ele faz essa... Eu vou ler aqui para os irmãos, olha. Elevar nossos pensamentos e desatá-los das coisas presentes e conscientes, e acostumar-nos a pensar e conversar sobre as coisas futuras e invisíveis, para que nossas almas, quando estiverem livres deste corpo terreno, possam estar preparadas para o corpo espiritual. Ele continua falando, mas deu para entender aqui, né, o que ele está querendo dizer. O que a gente tem falado ao longo do nosso estudo, desde a semana passada, né, que muda a perspectiva, muda a questão dos valores. O próprio apóstolo Paulo ali ensinou, né, a pensar nas coisas do alto, não é isso? Em que pensar? Pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas do alto. A gente não pensa nas coisas terrenas, mesquinhas, egoístas, né? Jesus, ele ensina lá em Mateus, ele diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso. Quando a gente começa a acreditar na ressurreição, na perspectiva, no evangelho de forma integral mesmo, né? Como um todo, a gente começa a mudar nossa perspectiva de vida, os valores das coisas, tudo passa a ter um outro significado, né? Sim, tem uma fala também no Pai Nosso, que eu gosto muito, que é: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Então, os valores do reino sendo vivido aqui na terra, agora, imediatamente. Não, então, é isso, um pouco disso que você está falando. Mateus 6,10, né? Isso. Você é transformado a sua mente de forma que o seu pensamento está no céu, mas vivendo aqui na terra, com os valores do reino eterno de Deus. Então já é uma antecipação daquilo que você vai viver na eternidade. Então você desfruta da eternidade. Por isso que a vida pode se tornar bela, linda, mesmo
a gente ainda enfrentando tribulações, como Jesus Cristo disse. Nós não somos um povo, e isso é um equívoco de muitos que pensam o cristianismo como uma vida de sofrimento. Uma vida o caminho do sofrimento e o caminho me foge a palavra, aquele que gosta do martírio quisto, né? Como é que é? Eu esqueci a palavra agora, numa pessoa que gosta de sofrer, masoquismo. Masoquismo. Isso. Não é uma ideia masoquista, de querer sofrimento, mas o cristianismo, ele é uma ideia de que pode ser vivido a beleza e a plenitude mesmo em meio ao sofrimento. Porque as expectativas e a mente dele está lá na eternidade, na glória. Então ele começa a antecipar a glória, a eternidade aqui. Então, mesmo com as dificuldades, a gente pode olhar para as dificuldades e dizer assim, mas você vai passar, e eu vou continuar. Olha só que coisa linda. Pastor, a gente pegando a nossa, como para poder trazer um comparativo com isso, a gente pode pegar a vida humana, né, na sua trajetória. Você, nós como já pais, né, pais, mães, quem está nos assistindo, quando o filho chega e fala assim, olha, estou passando por uma situação difícil. Você que já passou por aquilo, que já viveu aquilo, vai falar, não, fica tranquilo, porque isso daí vai passar. Sim, verdade. A experiência que você já teve. A experiência que você já teve, né? Então, eu creio que a ressurreição é isso, né? É você entender que você está passando por um momento difícil e tem a expectativa, a esperança no coração que muda a sua percepção daquilo que você está vivendo. Muda completamente, porque tu fala, não, ou vai ser resolvido ou vai passar. Porque em breve nada disso vai ter mais sentido. Tem até uma frase que muitas vezes eu uso na minha vida, né? Tá diante de um problema, se ele tem solução, fica tranquilo, porque ele tem solução. E se ele não tem solução, fica tranquilo, porque ele não tem solução. Então, fica tranquilo, é a chave, né? Porque independente da situação, crendo nesses ensinos que a gente está passando aqui, que o pastor passou com tantos detalhes, né? A gente vai ter um momento que todo olho será enxugado de todas as lágrimas. E aí não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento. Enfim, acho que o fundamental vai passar. Amém. É isso mesmo. É muito interessante essa fala do Luciano, né? Quando ele diz assim que é ficar tranquilo, né? Crendo no Evangelho, crendo na palavra. O Evangelho é a solidez, né? Jesus, ele usou uma vez uma parábola, né? Para ensinar que aquele que acredita no reino, que crê no Evangelho, né? É como aquele que edificou sua casa na rocha e não na areia, né? Porque tanto na areia quanto na rocha vem a tempestade, mas aquele que está na rocha, ele resiste. Aquele que está na areia, infelizmente, a casa vem abaixo. E outro dia, até foi semana passada, eu estava trabalhando aí no carnaval com um colega, serviço extras que a gente pega aí, a gente super, tudo aleatório. Você vai para um outro lugar, apoia uma outra unidade, trabalha com um cara que você nunca viu na vida, né? É bem dinâmico. Então eu conheci esse colega, a gente ali, né, 8 horas trabalhando junto, né? Então você começa a conversar e começa a conhecer um pouco dos pensamentos e tal, né? O cara super gente boa e tal, mas ele estava assim baseando as ideias dele em ensinos assim, não tem solidez, não tem. Ele não acreditava na Bíblia, mas ele preferia acreditar num vídeo que ele viu de um cara de não sei onde, que veio com uma teoria que não sei de onde também, que dizia um monte de coisa que para mim era absurda, tá? Tem muitos, Fábio. De reptilianos e tudo mais, assim, né? Enfim, só para você ter a noção das coisas que eu vi, né?
Enfim, eu fiquei pensando, caramba, como é que a pessoa ela pode arriscar a vida, ela construir a sua vida, sua perspectiva, sua maneira de lidar com o mundo, com a natureza, com as pessoas, relacionamentos, em cima de ensinamentos que não têm solidez, não têm concretude nenhuma, né? Em cima desse pensamento dele, ele vivia basicamente isso que a gente comentou aqui nessas aulas que a gente falou. Uma pessoa que vive puramente para ter conquistas materiais, né? Ele tinha um carrão, ele tem o mesmo cargo que eu, né? Mesmo salário, mas ele mora num lugar bacana. Assim, eu moro aqui na Baixada, não que não seja bacana, tá, gente? Né? Mas ele mora lá para Barra da Tijuca, ele tem um carro, sei lá, uns 80 mil reais o carro dele, mas ele não teve um casamento, não pensa em ter filhos, não pensa, ele vive para ele, somente para ele, tudo para ele. Eu penso, nossa, mas assim, né? Eu respeito, eu conversei com ele, eu respeito a opinião dele, é liberdade, né? A gente escolhe aquilo que a gente quer viver. Mas fico pensando, deve ser triste você chegar, sei lá, com 70 anos, olhar para trás e falar, caramba, eu podia ter vivido uma vida bem diferente, agora não tem como voltar atrás, né? Porque os meus pensamentos foram todos construídos na areia, meus alicerces estavam na areia, não estava uma coisa sólida, né? É verdade. Toda a história do livro de Eclesiastes que Salomão vai falar, no final ele vai falar, meu filho, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. É melhor você aprender antes que os seus dentes começam a cair. Eu estou vendo aqui, acho que a Eni fez algum comentário. Né, a Eni comentou aqui uma fala que ela vai ao encontro daquilo que o Max falou, né? No sentido de que ele diz, concordo com o Max, a salvação é completa, corpo e alma. Como seria a alma sem o corpo ou o corpo sem a alma? Deus criou o ser humano com corpo e alma e ambos serão restaurados. O corpo só tem utilidade, vida, com a alma, entendendo a vida após a morte como o plano inicial de Deus, como iniciou no Jardim do Éden, o ser humano se relacionando com Deus através do seu corpo e a sua razão, a alma sem pecado. Perfeito, Ani. Eu gosto também de trabalhar a ideia de que o céu é um retorno ao Éden, mas em uma dimensão da eternidade. Ou seja, melhor ainda. Então, o céu é um retorno ao Éden ampliado. Você acha que o Éden era bom? Eu creio que sim. Então, pode ter a expectativa de que vai ser o Éden melhorado. Como pode ser o Éden melhorado, né? Por isso que não existe palavras, né? Porque é tão belo, tão lindo, que é melhor ainda do que o Éden, porque é eterno. Então, é verdade o que a Eni está falando aqui. Primeiro, ela fala a respeito da integralidade, da salvação do corpo e da alma, como um ser humano sem corpo, sem alma e sem espírito, não é um ser humano. Ou ele é um defunto, o Wesley vai usar a expressão um torrão de barro. Ele fala assim, isso é um torrão de barro. Né? Ou seja, não tem... Ele vai dizer que não difere de uma pedra. Contrário aos universalistas, o Wesley não acredita, universalista não, contrário aos espíritas, que acredita até na possibilidade de uma encarnação em uma pedra, o Wesley vai usar a pedra e vai dizer assim, se você não tiver alma, razão, compreensão, você não é diferenciado de uma pedra. Você é uma pedra. Em outro momento, ele vai dizer, você é um torrão de barro. Então, como nós não somos um torrão de barro nem uma pedra, nós somos integrais. Então, na ressurreição, haverá a ressurreição integral do corpo e da alma e do espírito. Então, somos redimidos no corpo, na alma e do espírito. Esse corpo destinado a uma transformação, então seremos completamente transformados a esse corpo incorruptível, que é a fala do apóstolo Paulo, e nossa alma viverá sem, como a Eni falou aqui, sem o pecado. Olha que coisa bela, você viver a sua alma, entendendo a alma aqui como razão, como a Eni colocou, né?
a razão sem pecado. Então você vai querer coisas boas, você não vai ter maus pensamentos, terá pensamentos bons. O apóstolo Paulo chega tão angustiado a querer isso, que ele fala, quem me livrará desse corpo? Ele fala, eu quero isso logo, eu quero acabar com esse pensamento mau. É maravilhoso tudo isso, né? É muito legal mesmo, né? Mas a hora está passando, pastor, e já temos que É verdade. caminhando para essa conclusão. Eu só queria... Esse aqui é um tópico que não vai ter problema, né? Esse aqui é simples. Diz assim, a ressurreição dos mortos nos centraliza em Cristo. Então, completando, né, os 5 tópicos, nos centraliza em Cristo por quê? Os homens ressuscitarão porque Cristo ressuscitou, ressuscitarão em Cristo ressuscitado, ressuscitarão como Cristo ressuscitado, ressuscitarão com Cristo ressuscitado. Então, Cristo é a centralidade na ressurreição, né? Como Cristo ressuscitou, em Cristo e com Cristo. É a primícia dos que dormem, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Ele diz que Cristo é a primícia. Cristo é o nosso guia. Perdão, minha garganta, gente. Cristo é o nosso guia, Cristo é o nosso modelo, Cristo é a centralidade. Se retirar essa centralidade de Cristo, por isso aqui, e aí nós somos cristãos em todo tempo, Jesus, Cristo, porque Ele é o modelo de nossa perfeição, Ele é o modelo de um homem, Ele é o modelo de nossa ressurreição. Ele não é, veja bem, Ele não é o modelo como um modelo utópico, inalcançável. Ele é modelo alcançável, o modelo como destino daqueles que estão nele, entende? Sabe essa diferença, Fábio? Porque poderíamos dizer que Cristo é um modelo de forma utópica, inalcançável. E isso tem muito crente caindo nesse erro, de dizer assim, mas só Jesus, né? Como que se fosse impossível aquilo que Jesus Cristo nos colocou. Não, Ele é um modelo alcançável. É o nosso destino. E quando a gente alcança a plenitude, né? Cristo vive literalmente. Por isso que Paulo fala, eu não vivo eu, né? Mas Ele vive em mim. Então, quando a gente conseguir matar o nosso ego, nossa vaidade, de tal modo que Cristo seja uma verdade dentro de nós, isso vai ser fácil. Eu não posso pensar isso de forma inalcançável, eu tenho que pensar isso de forma alcançável. Que não sendo nesta vida, será na eternidade. Porque o Cristo homem, né? Que você fez homem. Isso que eu ia falar, pastor. O problema é que muita gente mira o Cristo Deus, né? Para poder ser referência. Esquece o homem. Esquecem o Cristo homem, o Cristo que viveu aqui, que teve sede, que teve fome, que passou por todas as dificuldades de um ser humano. É esse Cristo que é a referência. Esse Cristo homem, certo, pastor? Esse Cristo homem. O Cristo Deus, perfeito. Ele alcançou, já era Deus, não resta dúvida disso, mas nós nunca conseguiremos imitá-lo. Sim, exato. E essa negação de uma ideia assim meio que do tipo, mas era Jesus, né? Te leva a um comodismo, te leva a uma ideia de que você não... então você é uma... eu estou tentando mudar a palavra comodismo, mas é uma acomodação ao seu estado pecaminoso. É uma acomodação à ideia de que você não consegue viver sem o pecado. Entende? Conformismo, né, pastor? Conformismo, essa era a palavra. Conformismo, ou seja, porque é a palavra correta. O cristianismo, ele te tira da zona de conforto. Tira, completamente. A ideia é essa, a ideia do cristianismo é essa, é confrontar você contra as suas vontades, os seus ideais, para colocar os ideais de Cristo, as vontades de Cristo dentro de nós. Esse é o grande objetivo do cristianismo. Não é a palavra do apóstolo Paulo quando diz, não vos conformeis a esse mundo, ou seja, perfeito. Não tome forma, não fique igual, não aceite isso, seja inconformados com essa situação. É como a doutrina da santidade de Wesley.
Alguns criticam a doutrina da santidade de Wesley por falar assim, mas santa a gente nunca vai ser. Olha, amado, tá. Então tira a doutrina da santidade e fica com o teu pecado. Desculpa aqui a fala meio irônica de minha parte. Mas compreendeu? Se você tira essa possibilidade, o que você tem? Uma conformidade com o pecado. Então, Cristo é o meu modelo, Cristo é o meu destino, Cristo é o meu norte, o meu horizonte, Cristo é o meu alvo. Como Glória. diria a canção do Kleber Lucas, meu alvo é Cristo. Então, ele sendo esse alvo me impulsiona. Eu não posso tirar isso. Se eu tirar isso, eu perco. E pastor, a agora minha tem aquelas vontade. pessoas também que querem se corrigir totalmente para depois caminharem com Cristo, né? A pessoa, Esse é outro equívoco, né? né? Um outro equívoco. É bom lembrar que Jesus disse, né, vinde a mim como estáis. Mas ele diz, através de Paulo, né, não vos conformeis. Ou seja, não é para se acomodar, como o presbítero Luciano disse, não tomar a forma do mundo, não se conformar com as nossas debilidades, nossas deficiências. Eu costumo dizer assim, para exemplificar isso, olha, se entendermos de forma metafórica que o estado do ser humano é um estado sujo, não adianta você sujo tentar se lavar com alguma coisa que continua suja, porque você vai continuar sujo. Você precisa de algo limpo para lavar você. Então, alguma coisa que seja limpa, fora desse mundo, só Cristo. Essa frase, Fábio, é interessante essa frase que você falou, vinde a mim como estás, que isso não está na Bíblia. Não tem essa frase na Bíblia. O que tem mais próximo dessa frase é muito interessante, que é quando Moisés, conversando com Deus, e ele fala dessa impureza dele. E Deus fala para ele assim, ó, entra na minha presença e ser perfeito. Ou seja, só na presença de Deus é que a gente consegue ser perfeito. Aí, conforme o pastor falou, a gente só consegue alcançar isso na presença de Deus, porque quanto mais distante estamos de Deus, mais distante estamos de uma pureza, da perfeição. E o interessante, eu falei isso na quarta-feira, que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais pecadores nós nos sentimos. Porque estamos chegando assim, e aí é o que o apóstolo Paulo fala, quanto mais fraco eu sou, mais forte ele nos faz. Quanto mais luz, mais sujeira aparece, né? Perfeito, é isso aí. Essa é a figura perfeita, né? Você está todo sujo, mas está no escuro, olhou no espelho e você não vê nada. Conforme vai aumentando a luz, você começa a ver as imperfeições, né? Peraí, tem uma espinha, tá sujo aqui, limpa, tira a remela. Ô, Fábio, antes de encerrar uma contribuição aqui do Max, dentro daquela conversa que a gente estava anteriormente, que a Eni citou, ele disse, perfeito, Eni, é possível que na nova terra ainda haverá ciência e teologia, mas agora sem as barreiras impostas pela queda à nossa razão. Imagine o quanto poderemos desfrutar da obra de Deus, o quanto haverá para desbravar, como conheceremos verdadeiramente a Deus, mesmo que em uma eternidade de eternidade não seja suficiente para esgotar esse conhecimento. Ou seja, haverá crescimento na eternidade. Então, livre do pecado. Imagine você crescer livre do pecado. É maravilhoso. Realmente. Amém. Não temos mais tempo, infelizmente, nosso horário já estourou. Eu creio que você está dizendo aí na sua casa, né? Mas nós terminamos aqui. Eu gostaria só de passar a oportunidade para fazer as considerações finais agora, o nosso presbítero Luciano, depois o pastor vai estar a oportunidade de também fazer a oração do encerramento. Antes de passar a palavra para o Luciano, queria agradecer você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui. Espero que nós tenhamos contribuído para o teu conhecimento a respeito desse assunto tão importante, né? E que você, aprendendo, aplique em sua vida e transmita esse conhecimento para as pessoas que talvez estejam ainda no engano a respeito até da reencarnação, a respeito daquelas crenças que podem resgatar a vida dos outros. O único que pode resgatar nossas vidas é Jesus Cristo. Nossa vida é centralizada na pessoa de Cristo. Amém, irmãos? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Logo mais estaremos juntos
no culto para louvor e adoração ao Senhor. Amém? Presbítero Luciano. Eu acho que falamos bastante sobre esse tema, né? Bem legal, acho que foi bastante dinâmico, de muito crescimento, né? Sobre a ressurreição, alguns âmbitos, né? Do que impacta a ressurreição na nossa vida, e foi bastante esclarecedor. Só gostaria de deixar claro que nós falamos um pouquinho aqui também, que acreditar na ressurreição, querer essa nova terra, querer essa nova realidade, vamos dizer assim, não nos faz uma pessoa que abre mão dessa vida, né? Nós não podemos entender dessa forma. Temos que viver o melhor que a gente pode viver nessa vida, enquanto estamos aqui, aguardando sim a ressurreição, mas vivendo o melhor que pudermos nessa vida, porque também é bíblico, também é cristão isso, né? Também é cristianismo. Aproveitar o máximo que pudermos aproveitar, doar o máximo que pudermos doar enquanto esta vida. E assim, quando vier a ressurreição, quando vier o apagar das nossas luzes individuais, vamos dizer assim, a gente não tenha nenhum tipo de sentimento pesaroso como uma pessoa que não entende isso, né? Uma pessoa que entende que quando eu fechar meu olho para sempre, acabou, ou seja, não tem mais nada, e aí eu olhe lá no meu último dia e fale, eu poderia ter feito diferente. Possamos viver de forma integral, de forma plena, né? Aguardando sim a volta de Cristo, mas desfrutando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu acho que essas seriam minhas considerações finais, e como o André está ali, eu vou ficar aqui até o final. A paz do Senhor, meus irmãos, um bom domingo a todos, e nos encontramos aqui às 19 horas. Amém, maravilha, eu acho que foi um tema muito bem trabalhado, conversado. Tem mais participações aqui do pessoal, o Max coloca outra participação, leiam os comentários, e semana que vem a gente tem outro tema aí que está sendo preparado, que é a condenação eterna. Então, tem a ressurreição para a glória, mas tem a condenação também eterna. Então, um tema que a gente vai colocar na semana que vem. Agora também tem um recadinho aqui que eu queria dar. Prepara o teu coração, que nós estamos preparando um retorno da EBD presencial a partir de março, certo, Fábio? A gente está preparando, as crianças também vão retomar a EBD presencial, os adolescentes já estão aqui presencial, os jovens começaram hoje um trabalho muito bacana, muito legal. Então nossa EBD vai retomar o presencial, ainda respeitando todas as normas de segurança, obviamente, mas presencial aqui. Então, a gente aguarda, mês de março, guarda só um pouquinho, mês de março vai vir coisa boa aí para acontecer. E logo mais, 19 horas, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor. Você é o nosso convidado, venha bem dizer ao Senhor juntos, com alegria, porque tem coisa boa, em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, louvamos ao teu nome por esse tema tão especial que trabalhamos nesta EBD, que seja aplicado no coração dos teus filhos os ensinos que o Senhor tem para a vida de cada um, que haja revelação da tua parte, que o teu poder, a tua graça, o teu Espírito aperfeiçoe cada um desses teus filhos no conhecimento da tua obra, daquilo que o Senhor tem como promessa para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, nos leve em paz debaixo das tuas mãos e nos dê logo mais um culto abençoado, com a presença do teu Espírito em cada coração, trazendo assim alegria, revelação, paz de Espírito, comunhão, adoração e fraternidade. No nome de Jesus Cristo é a oração que fazemos. Amém, amém, amém. Paz, meus amados, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.